Dá licença, essa medonha. E a canizete sem dedo. Vem favor e a cola. E a gengibre pode mola. Vi aqui capa dura bucutu. Ilha do Príncipe, 1471-2011. Política e desenvolvimento da região autónoma, balanço e perspectiva. O tema que juntou no Instituto Português da Juventude em Lisboa, Filhos da Terra, preocupados com a problemática do desenvolvimento desta ilha. Nós temos feito um pouco que é muito. E só não estamos lá porque, na verdade, se calhar, entre aspas, muitos não nos querem lá. Eu posso dizer isso de boca cheia. Como médica, como técnica de laboratório que fui e depois tive que regressar. E mesmo cá, nós estamos a falar de associações de estudantes, associações de comunidades, trabalhos, datas que nunca são esquecidas, a nível do Porto, a nível da Aveiro, a nível de... Em qualquer parte em que nós estamos, nós temos o nosso Santo Tomé e Príncipe sempre em frente. Se antes não era conhecido, recentemente é muito conhecido mesmo, de várias formas. Há pessoas que dedicam ao determinado campo, há outras de uma outra forma, há pessoas que é trajes típicos, há pessoas que é ou o calelu ou a nossa zagoa ou qualquer prato típico. Há agora um português, é raro dizer que não ouviu falar em Santo Tomé e Príncipe, no nosso cacau, nas nossas coisinhas. Sempre em Santo Tomé e Príncipe. Nós não esquecemos a nossa língua, nós esquecemos a nossa cultura, dedicamos e tentamos transmitir aos pequeninos, tanto é que eles saem em teatros, apresentam peças dramáticas, fazem desde os floritos até N coisas em prol do nosso país. Nós não esquecemos. Se às vezes estamos cá 20 e tal anos sem lá ir, é por falta de posse, não é por falta de vontade. É bom fazermos às vezes um historial, porque há muita gente que não sabe e dizem, então vieram, estudaram e ficaram por cá. Eu tenho ouvido muito disso. Às vezes a adaptação para estudar, a vinda, como se chega cá, tudo isso não é tomado em conta. Muita coisa está sendo feita e muito mais não é feita por falta do próprio apoio do nosso país. Porque às vezes, se queremos determinadas coisas, a embaixada, se abre a porta, às vezes não abre uma janela, se abre uma janela não abre uma porta. Umas vezes até serve de entrave, porque tem que ser através da embaixada para fazer determinadas coisas. Se hoje não acontece, já aconteceu isso. Eu digo isso porque eu também já apresentei várias reuniões, várias coisas a nível da embaixada e há coisas que é assim. E N coisas que, na verdade, nós vamos ter que mudar. O desenvolvimento do Príncipe não difere de São Tomé. O país tem que definir prioridades. E é preciso dar tempo aos governantes apostar na formação e ter capacidade de diálogo. A forma como nós entendemos o desenvolvimento, em muitos casos, nomeadamente em pequeno país, é certa, tem grande parte a ver com a implementação de modelos que já estão testados, que já existem. O desafio que eu coloquei ao Dr. José Cassandra é que, independentemente dos modelos que já existem, que já foram testados, até são conhecidos, etc., se pudesse construir um modelo próprio, não é? Atendendo à especificidade e às oportunidades que o Príncipe dispõe. Esse foi o desafio que eu lhe fiz e que ele, obviamente, não tinha resposta porque não tinha um modelo, como é natural também, não é? E, portanto, eu acho que vale a pena dizer. Até porque, em termos políticos, não podemos esquecer uma coisa, quer dizer, o Príncipe não é independente e, como tal, tem que coordenar e articular com o governo de São Tomé e Príncipe, não é? Quais são as suas políticas, porque a autonomia não quer dizer que é isolamento, não é? Nem ter o pleno poder na utilização dos recursos, não é? E, portanto, nessa perspectiva, julgo que Dr. José Cassandra sabe bem o que é que quer e tanto sabe que também se tem visto pela forma como ele tem, de certa forma, introduzido algo novo na vivência de São Tomé. Agora, o que é fundamental é que essa definição de qual é o desenvolvimento estratégico do Príncipe não seja feito por pessoas de fora, seja assumido e interiorizado pelos que lá estão. E, portanto, tudo o que é ajuda, cooperação, redes, minerações, etc., se não houver um objetivo estratégico e se não for definido claramente o que é que cada um contribui para a consecução desse objetivo, aquilo que pode acontecer é aquela velha tática que
chamada tática dos Teus, não é? Que é tudo ao molho e fé em Deus, não é? Vamos ver o que é que isto é. É tática, não é aquela tática. Cada um, porque boa vontade não falta. Boas intenções também não. O que tem que haver é a organização e uma perspectiva clara de onde é que se quer. Eu vivi em São Tomé 6 anos. Entre 81 e 87, quando não havia nada. Alguns de vocês devem ter memória disso. Houve dias em que eu tinha o bolso cheio de dinheiro, mas não tinha nada para comprar. E eu falo disto, não porque isto me qualifica como herói, nem pouco mais ou menos, mas para me lembrar do seguinte: nessa altura não se falava de crime, não se falava de roubo, havia, digamos assim, uma espécie de irmandade são tomense que vinha de resto do antes de independência que ainda não tinha sido desfeito. Se porventura, na Ilha do Príncipe, como já aconteceu em São Tomé, se criar uma diferenciação económica que as pessoas não atribuam, no fim de contas, àquilo que é o empenho de quem lucra com investimentos feitos na terra, evidentemente aí criar-se-á fissuras entre as próprias pessoas da Ilha do Príncipe. Este é um perigo, entre aspas, evidentemente, do meu ponto de vista, estarei disposto a discuti-lo, estou a falar assim, para o futuro. Eu acho que ao Príncipe interessa que as pessoas estejam tão unidas quanto possível para preservar esse sentimento de irmandade, que é aquele que ajuda a suportar as dificuldades como acontecia naqueles anos 80 em São Tomé. E acho que os investimentos têm que ter uma clara aposta na criação de dinâmicas de acumulação interna e que não haja, no fim de contas, sinais de tal expatriação de riqueza que essa é muito própria dos tempos coloniais. A Ilha do Príncipe está mais na rota do petróleo do que São Tomé. Apesar disso, ficou claro entre os participantes deste encontro que não vale a pena fazer do petróleo uma espécie do lema maldito para reivindicações. Eu acho também que este petróleo para nós é apenas uma fantasia. É só aquele nome de que temos petróleo. Nós também não vamos dedicar o tempo a pensar naquele, porque dali não sai sumo. É um limão que está ali todo fechadinho, brilha por tudo quanto é sítio, no meio, mas o próprio local onde está o limão não se vê nada. Não? É uma parábola assim um pouco discutida. Se os fundos obtidos com a renda, ou seja, com a rentabilidade do petróleo, não forem orientados por uma estratégia de desenvolvimento próprio, o petróleo vai-se pelas pontas dos dedos com maiores facilidades. Este é que é o problema. Eu não sei se os recursos darão para quantos anos, não sei. Nem qual é a parte do valor acrescentado, a riqueza criada, que ficará no Príncipe ou em São Tomé e Príncipe. Eu não sei. Agora, há uma coisa que eu sei. É que se não houver uma política de desenvolvimento sustentado, de longo prazo, em que o petróleo pode ser um fator importante de financiamento de coisas como sejam infraestruturas, bem-estar da população, investimento no setor sanitário, o petróleo pode ter um fator fundamental. Agora, pensarmos que não é necessário fazer nada disso, porque o petróleo nos resolverá o problema, não sei se será a melhor solução. Presente no encontro, Damião Vaz de Almeida comparou os serviços de saúde prestados no regime colonial e pós-independência. Seria perverso dar uma resposta que este ou aquele foi o melhor. Cada um, enfim, desenvolveu o serviço de conformidade com a sua própria realidade. Ora, no período colonial, nós tínhamos um serviço de saúde descentralizado, parte estatal do governo e parte privada. Portanto, as roças tinham os seus próprios serviços que desenvolviam ali. Havia uma certa limitação na prestação desses próprios serviços, que eram apenas serviços mínimos. A saúde tem custos enormes. Portanto, eram limitados ao mínimo. Por isso é que, naquela altura do período colonial, ainda vivíamos de forma muito vulnerável em relação ao paludismo, a doenças diarreicas, aquilo que de facto mais afetava a nossa população e que não havia uma dedicação específica de tratamento
para a sua erradicação. Ora, nos nossos dias, depois da independência, tivemos algumas dificuldades. Tivemos, senhor, não tínhamos médicos permanentes, não tínhamos enfermeiros, portanto, pessoal auxiliar, o que veio a melhorar com o tempo. Hoje, fora os custos de medicamentos que são caríssimos e que muitas vezes falham, já existe um serviço mais adequado, portanto, há uma rede sanitária que, enfim, há postos sanitários em todas as partes, em todas as localidades. No Príncipe chegamos a atingir 100% de cobertura vacinal. 100% de cobertura vacinal. Portanto, tem sido um trabalho muito meritoso. Há o combate ao paludismo. Foi no Príncipe onde se atingiu o índice de melhor resultado no combate ao paludismo. Foi precisamente do Príncipe. Portanto, chegámos a atingir uma taxa 0, qualquer coisa em relação à cobertura de combate. De facto, há médicos permanentes, melhorou-se muito, aumentou-se muito os quadros em relação a várias formações que se fez. Temos já quadros auxiliares, portanto, que atendem quer no hospital, quer nos postos sanitários. Portanto, cada um na sua dimensão. Agora, enquanto hoje há um esforço naquilo que nós chamamos de medicina preventiva, portanto, preparação das doenças, no período colonial não havia esta preocupação da medicina preventiva. Portanto, havia mais, era o atendimento direto, imediato. Lembra-se bem que muitos dos nossos pais, avós sofreram, porque lá moria uma criança por paludismo, havia um desconhecimento e lá estava, portanto, alguém a ser atingido, porque é o feiticeiro que chupou sangue, que é isso, que é aquele, e pronto, vivíamos aquela situação toda. Portanto, é mais ou menos a comparação que eu posso fazer, sem querer, de facto, dizer que este foi melhor ou aquele foi melhor. O embaixador de São Tomé e Príncipe em Portugal destacou ainda a importância da autonomia do Príncipe e o contributo que os são-tomenses na diáspora podem dar neste processo. A questão da autonomia já não está em causa. Não está em causa naquela perspectiva primeira que existia intenções outras para além daquilo que era a preocupação dos naturais e residentes no Príncipe em ter uma estrutura governativa que lhe seja mais próxima e da qual podia transmitir as suas preocupações e dela encontrar entidades dos quais também podia pedir responsabilidade para as suas preocupações. Ora, o processo de autonomia é muito jovem, tanto quanto é ainda muito jovem o processo da independência de São Tomé e Príncipe. Os constrangimentos econômicos e financeiros são enormes. A perspectiva para o desenvolvimento, elas existem, mas precisam de facto de financiamento para influenciar, para implementar os projetos que se têm. Portanto, tudo isso de facto nos diz que devemos continuar a lutar. Ora, esta possibilidade de os santomenses, os principenses na diáspora, também manifestarem essa mesma preocupação, numa perspectiva também de analisar o que tem sido a luta, o que poderá ser o contributo da parte de cada um a este processo, portanto, é de extrema importância, porque vem trazer o quê? A mensagem de que nós não estamos lá, mas estamos presentes. E essa presença, não apenas física, mas a reflexão que se fez sobre aquilo que de facto vem sendo o percurso que se vem estado a caminhar, é, portanto, desta reflexão, é que tirará também da parte deles a ilação para um melhoramento daquilo que tem sido a contribuição. Portanto, tiveram cá parceiros nossos, estudiosos, que vêm também dedicando a sua atenção à causa desse processo e cuja investigação que nos trazem vai também nos dar elementos de reflexão
para continuarmos, de facto, sempre a melhorar tudo o que, de facto, vimos fazendo até este momento. Estando a Ilha do Príncipe geminada com 6 municípios de Portugal, aconselha-se que esta cooperação seja recíproca e traga benefícios à população local. Mas tudo isso se faz num jogo de diálogo, de uma dialética entre o cá, o príncipe, e o lá, parceiros, sendo que, evidentemente, a responsabilidade da definição maior cabe às autoridades do governo do príncipe e, naturalmente, também do próprio país. A par disso, se há ONGs que atuam, por exemplo, em áreas muito particulares, isso é mais um ganho. Agora, esse trabalho será tão mais profícuo quanto condições fundamentais como transportes, infraestruturas, etc., estiverem a ser asseguradas, captando-se para aí o grosso das doações ou das disponibilidades dos parceiros de cooperação. Foram muitos os naturais de São Tomé e Príncipe que, respondendo ao convite de várias associações dos naturais da Ilha do Papagaio, residentes em Portugal, compareceram no local para festejar os 540 anos da descoberta da Ilha do Príncipe. Nós prevíamos que os conterrâneos iriam aparecer, dado que o tema era um tema aliciante, que provocava a discussão, porque o interesse sobre o desenvolvimento do príncipe é uma alma que está dentro de cada um de nós, e tentamos organizar da melhor forma e na hora que pudesse adaptar, que todos, de acordo aos seus haveres, e pudessem estar presentes, apareceram em massa e conseguimos atingir o nosso objetivo primeiro, que era ter uma participação boa e que as pessoas pudessem ouvir qual é a intenção da organização, e levamos aos presentes um conhecimento através dos oradores que suscitou algumas intervenções que faz refletir para o futuro, visto que a cidadania também faz-se a partir de indivíduos e não só através de organizações. Nós somos provenientes de várias associações, somos presidentes de várias associações ligadas à Ilha do Príncipe, e achamos bem como uma iniciativa independente e trazer ao público, e em particular a população do Príncipe residente em Portugal, para comemorar essa data, que é para nós é uma data que nos deixa muita saudade, porque nós já não estamos lá, e dar os laços de pertença que existem em nós em relação ao príncipe, desenvolver esse tipo de atividades com dois princípios: saber do príncipe a sua política, e estar junto dos amigos para falar do príncipe que nós temos no coração. No final, os presentes puderam saborear alguns pratos típicos da Ilha do Príncipe: isagoa e molho no fogo. Houve tempo ainda para um pé de dança com a música das ilhas. Tonecas e Felisberto
os jovens Ito e Dos, GD Blindado e Rone, Cremilda, uma das vozes femininas na diáspora, e Álvaro Gapa, o embaixador da música das ilhas. Obrigado, Jade Muniz. Tudo que capeta mamão, bate bola e faça. Boca fica seguindo, tudo de nada amiga vou fazer. O nenê é pirata, que não é nosso. Monte, sama você, na capa tapa, o cabelo da xixi só, sano flementado na capa tapa. O bila da xixi só, tchucu na capa tapa, o bila da xixi só, sano flementado na capa tapa. Sabe amor? Conheci uma viúva, limpide bem amor. Conheci uma viúva, limpide bem amor. Conheci uma viúva, limpide bem amor. Ela disse que eu sou novo e não tinha dinheiro. Ela disse que eu sou novo e não tinha dinheiro. Ela disse que eu sou novo e não tinha dinheiro. Ué, domingo, fica, minha viúva. Estou apaixonado, minha viúva, estou apaixonado. Dinheiro não compra amor, dinheiro não compra tudo, dinheiro não compra amor, dinheiro não compra tudo, dinheiro não compra amor, dinheiro não compra tudo. Começo
seus 18 anos de história ao serviço do país, o Banco Internacional de São Tomé e Príncipe apoia a diáspora santomense na transferência das suas poupanças para São Tomé e Príncipe. Com toda a segurança e rapidez, consulte-nos em www.bistp.sd. Banco Internacional de São Tomé e Príncipe, o Banco da Diáspora Santomense.